A gente começa agora o quarto episódio da nossa série de leitura dos russos e a gente vai dar continuidade à leitura aqui do Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. E a gente chegou numa parte boa demais, né? Porque muita coisa vai acontecer em um curto espaço de tempo. É verdade que os romances de Dostoiévski, em grande parte, né, analisam muito a questão psicológica, entram muito na cabeça dos personagens, tem aquela questão de cada pessoa como que personificar em alguma medida uma ideologia, uma ideia, serem colocados ali para um confronto, né, naquela arena dialética de ideologias e etc. A gente já conversou muito sobre isso, não tem por que ficar repetindo até o infinito. Mas agora a gente vai ter uma certa mudança de rota, tá? A ação vai predominar, né, na narrativa nesse momento atual, principalmente no capítulo 7. Tá? A gente vai ler o capítulo 6 e 7 agora, que são os dois últimos da primeira parte. Tá? O Crime e Castigo tem várias partezinhas, né? Acho que são 6 ou 7, salvo engano. Né? Cada uma vai ter ali 80 páginas, 90, né? Esse aqui vai ter um pouquinho mais de 100, né? Vai girar em torno disso. E o que acontece? Vamos dar uma retomada, vamos fazer uma contextualização para que a gente já inicie o quanto antes a narrativa, né, o que tem de novo para a gente conversar. Né, o que vinha acontecendo, né, a gente se lembra que Raskolnikov ele tinha recebido uma carta da sua mãe, né, Pulquéria, né, falando ali um pouco da situação que a família de Raskolnikov estava, né, a irmã que ia se casar, etc. Raskolnikov ficou muito irritado, né, não apoiava aquele casamento de modo algum, achou o sujeito ali, o Luzhin, o futuro marido da sua irmã, um sujeito medíocre, né, se sentiu ali como que, né, vítima de uma dó, né, de uma pena muito grande, porque sua mãe tentava justificar o casamento, né, como um sentido utilitário, né, porque o marido tinha dinheiro e ia ajudar Raskolnikov a voltar aos seus estudos, não sei o que, enfim, ele ficou à beira de um colapso nervoso, né, uma moral ali, era um sujeito que era muito vaidoso e tudo mais, claramente ficou ressentido e afetado com aquilo, saiu do seu apartamento à beira de um colapso nervoso, foi para um bairrozinho mais bonitinho, um lugarzinho mais tranquilo, só que, né, enquanto um niilista absoluto, né, ele não vê saúde em absolutamente nada, né, estar otimista, estar tranquilo para ele também é um sinônimo de uma doença psicológica grave, né, e, enfim, ele procura voltar ali para o seu cubículo depois, e aí, antes disso, sentindo muita sede, muita fome, ele toma ali uma vodka, só que tinha muito tempo que ele não bebia, né, então estava sensibilizado ali, e por efeitos do álcool ele começa a sentir muito sono, e acaba ali, já estava quase um sonâmbulo antes de chegar no seu apartamento, ainda estava longe, então ele sai ali, faz um desvio na sua rota e começa a dormir ali num canteiro, dorme ali no meio do mato mesmo, e aí ele tem um sonho absurdo. Não precisamos ficar falando aqui dos detalhes do sonho de novo, já passamos por esse show de horrores no último episódio que eu gravei, caso você não tenha visto, assista desde o início, tá? Mas especialmente o sonho ali do cavalo é um absurdo, o sonhozinho da égua, né, coitada, né? Acho que eu não cheguei a comentar, inclusive, mas é um fato que já tinha acontecido na vida de Dostoiévski, que marcou muito ele, tá? Então aquela violência contra o pobre do animal, né, era algo que Dostoiévski já tinha, né, presenciado na sua vida, e ele transpôs para a literatura porque é algo de fato que chocou muito e forma muito, né, seu próprio imaginário, né, no sentido de compreender esse ciclo da violência, né, porque na vida real o que tinha acontecido com Dostoiévski, que ele tinha presenciado, era um cocheiro que tinha sofrido ali violência, né, do seu patrão, né, o patrão foi lá, bateu no cocheiro, espancou ele, e aí o cocheiro ficou com muita raiva e descontou tudo no animal, né, então vai um pouco essa questão do ciclo da violência, né, que pode ser, né, um contraposto ao ideal, né, da piedade, da compaixão cristãs, que seria uma superação, né, desse ciclo de maldades que levam ali à desgraça humana. Né? Então, enfim, isso tudo entra muito no imaginário de Dostoiévski, que ele transpõe aqui para a literatura, claro, ainda muito potencializado, né? Eu disse, o sonho que ele tem ali é um show de horrores. Raskolnikov, né, a imaginação dele é absurda, uma coisa inclusive que Dostoiévski trabalha, essa teoria dos sonhos, como tudo se potencializa no imaginário, né, memórias que já estavam ali esquecidas, apagadas, ganham cores muito vivas no sonho. Enfim, é tudo muito absurdo, né, deixa qualquer pessoa chocada. Né, eu cheguei a dizer que é até um divisor de águas, né, o capítulo do sonho, capítulo 5, porque muitas pessoas pegam Crime e Castigo como um dos primeiros grandes clássicos, né, ali para começar a ler, e acho que ninguém passa pelo capítulo 5 ali sem sair de alguma forma transformado, né, ou muito impactado em alguma medida. E pois bem, é assim que ele acorda do sonho, muito impactado como nós também, ele fala, não, graças a Deus era só um sonho, mas ele fica muito afetado, né, ele vê
como que um reflexo do ato que ele estava planejando na cabeça, o crime que ele estava, né, concebendo ali, elucubrando, né, no iter crimes ali, já estava até na preparação para o crime. Ele vê como que um reflexo daquele ato de violência absurdo, desprezível, né, do seu sonho. E aí ele começa a sentir muita repugnância por tudo e vem ali a rezar para Deus para que aquilo se resolvesse, para que essas ideias, né, voltassem ali para o lugar, para que ele se livrasse daquele sofrimento mental que ele estava passando por conta do sonho. E rapidamente ele tem uma resposta a isso e se sente muito livre, né? Parece que todo o peso que tinha aparecido logo após o sonho, né, se dissipa e ele se sente absolutamente livre. E decide tomar o caminho de volta para casa, mas curiosamente o caminho que ele toma não é o caminho convencional, né? Teria um caminho mais curto para seguir, mas ele decide dar uma volta, né? Passa por uma praça. E aí, enfim, ele nunca tinha entendido exatamente por que ele fez isso, porque ele estava cansado, ele deu uma volta, estava à beira de um colapso mental, deu uma voltona na cidade, dormiu no meio do mato, né? Então provavelmente tudo que ele estava querendo era cama, né? Descansar, chegar no seu apartamento, no seu cubículozinho, né? Só que ele decidiu dar uma volta muito maior, né? Então por que ele tinha feito isso, né? E começam a aparecer muitas conjecturas, em grande parte filosóficas, né? Vão até na própria essência ali da ação humana, né, assim, o que motiva a pessoa a agir, porque tinha que ter alguma razão para ele ter feito isso, né? Ele não aceita que seja mero ato inconsciente, foi algum tipo de um ato voluntário, né, algo ali que mexeu nele para que aquilo acontecesse, né? E ele começa a pensar que talvez seja uma intervenção, né, ali metafísica, né, algum tipo de predestinação, alguma força superior à nossa capacidade humana de compreensão agiu sobre ele para que ele fizesse aquilo. Por quê? Nessa volta acontece uma grande coincidência. Ele encontra ninguém menos, ninguém mais do que Elisaveta, né, que é a irmã, né, que morava com aquela velha usurária que ele planejava cometer o crime, né? A gente sabe que é contra ela que ele vai cometer o crime porque ele foi fazer um ensaio desse crime lá no primeiro capítulo, enfim, não tem nada de muito novo nisso, a gente já sabe, né? Então ele encontra com a irmã dela, né, que morava com ela, ele estava muitas vezes presente no apartamento da velha, e encontra com essa moça e ela falando simplesmente que no dia seguinte, né, ela iria realizar ali um trabalho para os comerciantes, vender umas roupas, coisas do tipo, né, no dia seguinte às 7 da manhã. Né, ou seja, é basicamente como se ela estivesse dizendo para Raskolnikov, ó, eu não vou estar no apartamento esse horário não, hein, vai estar só a velha lá. Né, então ele sente assim que realmente foi alguma intervenção divina, alguma coisa, né, que transcende a capacidade dele que o impôs aquilo, né, não podia ser mera coincidência. E assim termina o capítulo anterior, né, o último capítulo que a gente leu, né, inclusive eu vou ler aqui uma partezinha para a gente retomar, como essa ideia da predestinação, como essa ideia das forças superiores que estavam controlando o seu caminho, o levando a um certo resultado que ele não conseguiria escapar, coisa do gênero, como que isso já estava sendo trabalhado na mente dele. Ó. Vamos ver o que ele fala. Deixara de ter liberdade de raciocínio e deixara de ter vontade própria, que tudo se tinha decidido definitivamente. Então, assim, o resultado final parece que já estava desenhado. Já tem ali a linha da história que já foi traçada anteriormente e ele não tem controle de nada. Né? Tudo já está afadado a acontecer. Isso é muito presente, por exemplo, nas tragédias gregas, né? Como que, né, há um certo destino que é inescapável, né? Aquilo tem que acontecer, independente, né, das forças humanas que tentam escapar a uma certa tragédia, aquilo, né, vai acontecer de todo jeito, enfim, tem muito essa questão, né, e já começa, né, agora o nosso novo capítulo, que a gente vai tratar nesse episódio, que é o capítulo 6, trabalhando em cima disso, né, dizendo dessa grande superstição que estava sendo alimentada ali na cabeça, né, de Raskolnikov. E aqui diz que ele estava sempre propenso a ver algo de estranho, de misterioso, como se em tudo o que acontecia entrassem influências e coincidências muito especiais. Ou seja, há alguma coisa ali como que invisível, né, que está realmente guiando toda, né, a sua vida, guiando tudo que ele faz. Né? Ele não tem liberdade para agir, ele não tem livre-arbítrio. Parece que é isso que está conduzindo, né, a mente dele. Né? Ou seja, tudo tem que acontecer e, enfim, vou ter que fazer, infelizmente. É mais ou menos isso. E aí ele começa a puxar, né, na lembrança dele um fato passado que diz respeito ao início, né, da construção dessas ideias, como se fosse a primeira coincidência que lhe aconteceu, que já conduzia ele a esse resultado final. Tá? Então, se esse encontro com Elisaveta foi como que essa coincidência derradeira, né, que realmente a partir dali não tinha mais como escapar, teve uma primeira coincidência lá atrás, que foi quando tudo começou.
né, a gente descobre, né, que um colega seu ali de faculdade, provavelmente, a gente lembra que ele fazia direito, né, recomendou, né, essa velha usurária, né, a Aliona Ivanovna, né, passa o endereço dela e fala, ó, se você um dia precisar de dinheiro e tudo, né, ela empresta dinheiro, ela cobra juros e tudo mais, mas enfim, se você estiver precisando, você vai lá, né, você empenha ali algum bem, ela te empresta o dinheiro, se você pagar, ela te devolve esse bem. É mais ou menos assim, né, dá ali como em garantia. E aí Raskolnikov tentou fugir algum tempo disso, né, não queria precisar, né, recorrer a ela, mas ele estava dando aulas, conseguindo algum dinheirinho, tinha a ajuda da família, mas a família parou de ajudar, como a gente já viu, né, ele saiu do emprego e acabou tendo que recorrer, né, a Aliona Ivanovna, e aí ele dá ali um anelzinho que ele recebeu da irmã, né, da Dunya, um anelzinho de ouro com umas pedrinhas, e aí ele acaba recebendo um valor ínfimo, né? E, enfim, tem que aceitar, tá precisando do dinheiro e assim é, né? E aí ele já começa a introduzir, a primeira impressão que ele já tem dela é muito desfavorável, né? O que ele diz aqui é o seguinte: mal encarou com a velha, sentiu logo, antes de saber o que quer que fosse dela, uma repugnância indisfarçável por aquela pessoa. Né? Então, a repugnância, né? Essa ideia muito negativa, quase vilanesca que se cria da velha usurária, já nasce nele. E aí ele faz um itinerário muito parecido com o que ele fez naquele ensaio que a gente viu lá no primeiro capítulo, que logo após ele visitar a velha, pegar o dinheiro, ele vai para uma taberna, né? Para um bar. Igualzinho ele fez lá no primeiro capítulo. Né? No primeiro capítulo ele saiu lá muito afetado, né? De novo, quase um colapso nervoso. Aqui ele começou não tão desesperado, mas já tinha uma ideia ali nascendo na cabeça dele, né? O modo com que, né, Dostoiévski diz, né, desse nascimento da ideia, como algo que começa a ser trabalhado na mente, é interessante, né? Ele fala que é como um pintainho, né, bicando ali, né, por dentro do ovo. É um passarinho que está querendo nascer, ali, ó, o bicozinho pequenininho ali, furando aos poucos a casca do ovo, até que elas, né, se abra e saia ali realmente, né, o rebento ali, saia o filhotinho, né? Então, né, ainda uma ideia que está ali bicando ali a casca do ovo para nascer. E aí ele chega naquele bar, né, e se encontra com algumas pessoas, um jovem, né, parece um funcionário público, militar, possivelmente, né, e aí, enfim, esses detalhes ali, né, não mudam muito a narrativa da história, mas o que importa é que eles estavam falando, né, a respeito de algo muito curioso, porque eles estavam falando exatamente de Aliona Ivanovna, né, eles estavam falando exatamente da velha usurária que Raskolnikov tinha acabado de encontrar e estava pensando nela agora, estava começando a, né, o pintinho estava bicando ali a casca do ovo, a ideia estava começando a aparecer e do nada começam a falar exatamente o que ele estava pensando, exatamente as mesmas coisas que ele estava começando a construir na sua cabeça. Né, e o que é dito? Primeiro, começam apresentando, né, a figura de Aliona Ivanovna como uma pessoa desprezível, né? Era uma pessoa que emprestava ali o dinheiro a juros muito altos, algo completamente abusivo, 5, 7% no único mês. Né? Ela, se você atrasasse um único dia, ela não tinha qualquer piedade, não tinha qualquer pena. Né? Vendia ali o bem que tinha sido deixado para ela ali como garantia, sem nenhum remorso. Né? O dinheiro que ela pagava por esse bem que era deixado com ela era um valor desprezível, muitas vezes mais baixo do que de fato ele valia. Né? Então era uma pessoa avarenta, uma pessoa ruim e que, além de tudo, abusava da própria irmã. Né? A irmã Elisaveta, né, que era como se fosse uma fada, uma mulher bonita, mais jovem, muito mais alta, né, que tem muito mais porte físico, mas que ao mesmo tempo era totalmente submissa, né, à irmã, né, à velha. Então, assim, essa velha controlava a menina, assim, realmente uma bruxa controlando uma pessoa muito mais pura, né? E, enfim, Elisaveta, né, respeitava a irmã em tudo que ela ia fazer, ela pedia permissão, né, para Aliona Ivanovna, né, e tudo. Então, assim, a gente começa a criar essa imagem muito negativa da mulher, né, de modo que vão colocando nela como alguém inútil para a humanidade. É, não só inútil, é uma pessoa ruim para a humanidade. Ela é chamada aqui de piolho. Né? Então, porque além de não ter qualquer ponto positivo, ela ainda é, né, perniciosa, ela ainda atrapalha, por assim dizer. E aí começa a ser colocado ali uma ideologia absolutamente utilitarista. Né? Eu não sei se vocês conhecem aquela história do trem, né, que tem um trem indo no caminho ali, está seguindo, e vai matar 100 pessoas. Né? Agora você pode puxar uma alavanca ali que vai mudar o curso do trem, e aí ao invés de matar 100 pessoas, ele vai matar só uma. Né, o que você faria? Muitas pessoas dizem que vão puxar a alavanca, porque aí você salva 100 vidas, mata só uma, então, né, é melhor morrer só uma do que morrer 100. Beleza.
aí já muda um pouco o discurso. E se ao invés de mudar a alavanca, você tem que, na verdade, jogar uma pessoa, né, ali no trilho, porque aí você vai conseguir parar o trem e aí não morre ninguém, né, das outras 100 que estão no trilho. Algumas pessoas já mudam, né, porque já passa por uma conduta ativa, você tem que jogar alguém, você está literalmente matando, enquanto só puxar uma alavanca fica uma coisa mais tranquila, né, você não sente tanto peso na consciência. Aí, se for, né, 100 idosos que vão morrer, você pode mudar uma alavanca para matar uma criança. Né, aí também já muda, né? Poxa, um idoso, uma criança, qual que vale mais, né? Será que, né, uma criança vale 10 idosos, vale 100 idosos? É essa ideia utilitarista, né, do valor da vida. Né? Analisa a vida humana como um meio e não como um fim em si mesmo, que não tem como você atribuir valor. Né? Então, a ideia utilitarista que é apresentada é que se você mata uma pessoa desprezível como a Aliona Ivanovna, né, como essa velha usurária, que é considerada uma pessoa ruim, e pega esse dinheiro para ajudar outras tantas pessoas, ajudar, por exemplo, 100 alunos, né, que estão ali tendo dificuldades para manter os seus próprios estudos e que podem ser bons ali para a nação, prestar bons serviços, serem úteis à comunidade, né, o que vale mais a pena? Né? Então ele diz, poxa, matar essa uma velha, uma pessoa que ninguém vai sentir falta, né? Talvez a própria irmã assim, não deveria sentir tanta falta porque até a irmã era abusada por ela. Né? Matar essa velha, pegar o dinheiro e dar, né, para pessoas que realmente poderiam utilizar de um modo a gerar algum bem, né, isso seria o modo certo de agir. Né? Então vamos ver como que esse jovem presente ali na taberna apresenta essa ideia. Vamos ler o trecho. Uma velha estúpida, sem préstimo, uma nulidade, maldosa e doente, inútil para toda a gente, ou antes, que prejudica toda a gente, que nem sabe ela própria porque vive, e que, de hoje para amanhã, pode morrer de morte natural. E aí ele ainda complementa. Por outro lado, temos forças jovens, frescas, que se perdem inutilmente por falta de apoio. Há milhares de jovens desses por todo lado. Já viste que se podiam fazer 100 ou 1000 boas iniciativas com o dinheiro da velha, destinado a ir para um mosteiro? E aqui é porque é dito que ela fez um testamento, né, quando ela morresse, todo o dinheiro dela não ia 1 centavo para a própria irmã, ia tudo para um mosteiro, para que fossem rezadas missas ali para a salvação da sua alma. Até nisso ela era egoísta, tinha essa questão da vaidade, o dinheiro ia ser para a salvação da alma dela, né? Não tinha essa função solidária ou algo do tipo. E aí segue dizendo, abrir o caminho a centenas, talvez milhares de existências, salvar dezenas de famílias da miséria, da degradação, da morte, da depravação dos hospitais para doenças venéreas, e tudo isso só com o dinheiro dela. Matá-la e sacar o dinheiro para pôr esse dinheiro ao serviço de toda a humanidade e da causa comum. Né? Então, é essa questão da utilidade da vida dela. Né? Ela é inútil para o mundo, você tira a vida e você dá uma utilidade. Né? Como se a vida dela, no caso a morte, fosse o bem maior. Né? Enfim, essa questão do bem para o maior número de pessoas como o fim útil, né, da própria vida humana. O que dizes? Milhares de ações justas não bastarão para espiar um crimezinho minúsculo, então matar ela, tanto faz, é de boa, né? Por uma vida, milhares de vidas salvas. Uma morte em troca de 100 vidas. Isso é pura aritmética, né? Então, a existência, a vida, né, a dignidade humana se reduz a um cálculo matemático. Simplesmente isso. Você pode matar um para salvar 100, então maravilha. Mata sem dó nem pena, isso não é nem crime. É basicamente essa é a ideia que é criada. Tá, então, o que vocês acham? Vocês acham que é correto? Você pode matar a velha para usar o dinheiro, né, para ajudar outras pessoas? Isso é o modo correto de agir? Né, e o que há de tão curioso? Raskolnikov estava pensando exatamente isso, né, como eu tinha dito. Né, foram outras pessoas que ele encontrou, né, logo após, né, começar a pensar essas coisas, logo após encontrar a velha pela primeira vez, estavam dizendo aquilo. Era uma coincidência assim, de um nível extraordinário. Né, e mais uma vez, o que Raskolnikov vai pensar? Predestinação, né? Poxa, isso aqui não está acontecendo à toa, isso aqui tem um motivo. Eu não saí da casa da velha e escutei exatamente o que eu estava pensando à toa. Né? Há uma força maior, há uma intervenção, né, metafísica que, né, transcende a minha compreensão. Há uma mão invisível guiando o destino para que eu tenha que realizar esse ato, eu tenho que realizar esse crime. Né? Então, assim, juntando, né, aquele caso que ele deu a volta maior, encontrou com Elisaveta, né, falando que não estaria na casa da velha no dia seguinte, né, e pensando nesse outro caso de predestinação, que foram os jovens do bar falando exatamente o que ele pensava, né, entendendo que é justificável esse crime, né, porque ele estaria matando uma pessoa ruim, um piolho, para realmente gerar um bem maior, né, então parece que tudo o guiava para realizar aquilo. E aí a gente volta de novo para o fechamento do último capítulo, vamos ler só mais uma vez.
deixara de ter liberdade de raciocínio e deixara de ter vontade própria. Tudo tinha se decidido definitivamente. Então tá definitivamente resolvido, né? Ele tem que pegar o machado, realizar o crime dele, enfim, não há meio de fugir. Então ele vai ali pro seu cubículo e chegando lá, ele não consegue pensar em nada. A cabeça dele parece que está pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo, né? Começa a ter alguns devaneios, né? Tá ali a um ponto febril mesmo, né? Temperatura alta, devia estar tendo calafrios, né? Assim, é o verdadeiro colapso nervoso, né? Ele parecia um morto-vivo e aí ele acaba se jogando ali no seu canapé onde ele dormia, né? No divã, perdão, e aí cai ali num sono muito pesado, sem nenhum sonho, né? Enfim, simplesmente cai como pedra na cama e acorda ali depois já com a faxineira, né? Entrando no seu cubículo, a Anastácia. Vocês devem se lembrar, né? Aquela moça até simpaticazinha, que representa mais, né, esse russo tradicionalista, uma pessoa trabalhadora, simples, que não está ali entregue à intelectualidade, aos devaneios, mas é uma vida prática, útil, né, uma religião simples. E ela sempre preocupada com Raskolnikov porque está ali, né, doente, magro, pálido, não sai do apartamento, um sujeito completamente, né, irritadiço, parece um gato arisco e completamente afastado da humanidade, né, ela sempre parece criticando ele, e aí, meu filho, vai acordar pra vida não, né, vamos fazer alguma coisa, né, e ele não está muito disposto a isso, está ali, né, no seu colapso nervoso, está ali completamente enlouquecido, sem controle das suas próprias forças, né, não traz muitas respostas, expulsa ali a mulher, e aí ele começa a ter um desprendimento do mundo, fica aliado, completamente aliado, né, ele tá fora da realidade, começa a ter uns sonhos meio lúcidos ali, acordado, né, eu vou até ler, acho muito bonita essa passagem, uma das minhas partes preferidas desses capítulos, vamos ver o que ele diz. Tinha devaneios, uns devaneios sempre estranhos, principalmente via-se em África, algures no Egito, no oásis. A caravana fez alto, os camelos estão deitados, quietos. Estão rodeados de palmeiras, toda a gente come e bebe, mas ele não para de beber água diretamente do riacho que corre e rumoreja mesmo a seu lado. É uma frescura, a água é divina, azul clara, fria e corre pelas pedras multicores e pela areia com chispas douradas. De súbito, ouviu nitidamente o relógio bater as horas. Estremeceu, voltou a si, sorregeu a cabeça, olhou para a janela e calculou que horas podiam ser. De repente, sobressaltou-se, completamente desperto, e, como se alguém o arrancasse do divã, viu-se de pé no assoalho, né? Então, ele estava ali pensando na morte da bezerra, completamente distante da realidade. E aí, quando ele vai ver, meu Deus do céu, as horas, né? Porque 7 horas ele lá vê, ia sair, meu Deus do céu, que horas são? Já deve ser umas 6, sei lá o que. Sai correndo, né? Tem que tomar uma atitude. E aí, a gente descobre que o machado que ele tinha planejado para realizar o crime, ele ficava na cozinha da senhoria. É uma coisa esquisita, né? O que ela tem um machado na cozinha dela? Talvez seja um machadinho, né? Tipo, uma coisa... Não é aquele machadão de lenha, coisa do tipo. E provavelmente não era mesmo. Não é uma descrição exata ali. Mas uma machadinha, alguma coisa do tipo. Só que quando ele chega lá, né? Anastácia tá lá trabalhando, né? E não tem como ele ir pegar o machado. Porque tem pessoas lá, vão ver ele pegando o machado. O que você vai fazer com esse machado? Aí logo depois sabem de um crime que foi cometido, né, ali próximo, e aí ele volta com mais uma coisa muito esquisita, né? Então não poderia ser feito desse modo. E aí ele começa a ficar maluco, né? Por que eu estava achando que eu ia conseguir pegar esse machado? Por que eu tinha certeza que não ia ter ninguém no apartamento naquela hora? Por que eu não pensei nisso? Né? E aí ele já tá, assim, desconsolado, né? Já estava tudo planejado, já estava realmente, né, era o destino conduzir até ali, era uma necessidade absoluta que aquilo acontecesse, né, ele sentiu que uma mão invisível conduziu até ali, e aí do nada por um detalhezinho desse, porque, né, Anastácia estava naquele momento na cozinha da senhoria, né, o crime todo tinha ido por água abaixo, né, e aí já não sabe o que ele fazia, parece que qualquer coisa que ele fizesse ia estar errado, se ele fosse para a rua, né, simplesmente para fingir que ele tinha saído do apartamento para caminhar, isso dava nojo, né, ele ficou realmente incomodado de pensar isso, agora também voltar para o apartamento, né, como um doido que saiu, já voltou, enfim, tudo estava incomodando, quando de repente, né, ele olha ali num quartinho ali de um guarda ali do prédio, ele encontra, né, que ele vê ali batendo uma luz, né, refletindo ali o metal, e ele vê que tinha ali exatamente um machado. Que coincidência, né, que coisa, tinha um machado exatamente ali naquele momento, né, o quartinho do guarda estava vazio, não tinha ninguém próximo, ele chamou o guarda, tem alguém aí, ninguém respondeu, ele falou, meu Deus do céu, né, ó,
ficou animadíssimo, né? Então, quando não é o juízo que ajuda, é o diabo, né? O que ele diz. Então, assim, né, tomado dessa maldade, a maldade o guiando, né, pro caminho que realmente parecia que tinha que acontecer, tudo estava, né, tendo uma série de coincidências que o levavam, né, realmente a realizar o ato. Tudo estava dando certo. Né, então essa grande coincidência aconteceu, ele conseguiu pegar o machado, né, escondeu ali por dentro do casaco dele, ele fez como que uma alça para segurar tudo mais, e já tinha planejado tudo, e então, né, sai pelas ruas. Só que a gente descobre que esse planejamento dele já estava começando a ficar um pouco falho. Por exemplo, vocês devem se lembrar lá do primeiro capítulo, a questão do chapéu. Né, vocês se lembram que ele estava com um chapéu, né, um pouco espalhafatoso, grande, de uma casa famosa, né, Zimmermann. E aí um mendigo mexeu com ele, um bêbado, né, comentando, ô, chapeleiro alemão, não sei o quê, porque estava muito chamativo. Ele pensou, não, eu tenho que tirar esse chapéu, que vai chamar muita atenção, eu tenho que passar desapercebido. Ele saiu pra rua com esse chapéu mesmo, esqueceu-se de tudo. Então, assim, todas as minúcias que ele falou que eram tão importantes e que ele não podia deixar de se preocupar com elas, né, ele deixou de se preocupar. Né, ele estava indo cometer o crime no impulso, né, ele, na sua doideira que deu na cabeça, ele sentiu que tinha que ser feito aquilo naquele momento, ele não pensou direito, né, ia dando errado, ele dava um jeito de dar certo e foi seguindo. Né, então, assim ele vai em direção à casa da velha e pensando em muitas coisas. E é interessante porque ele apresenta, né, como se ele estivesse indo para o paredão ali para ser fuzilado ou para guilhotina, é como se ele fosse um condenado à morte. Né, ele não tivesse controle de seu destino, ele estivesse indo fazer algo que ele está sendo obrigado, porque tem mãos invisíveis que o conduzem àquilo, e aquilo para ele é a condenação. Né? E aí quando ele, por exemplo, está ali no caminho do apartamento da Aliona Ivanovna e começa a pensar em várias coisas, prender em vários detalhes, não, aqui podia ter uma fonte, esse é muito bom, pensando em coisas muito aleatórias, distantes ali da realidade do ato que ele estava prestes a empreender, né, ele apresenta uma teoria que há ali algo muito parecido com, né, o que acontece com as pessoas que estão a caminho da morte, os condenados, né, eles começam a se prender a cada detalhe, né, ou seja, ele interpreta realmente isso como o caminho ali para a sua condenação. E há uma passagem aqui interessante que diz, né, com relação aos conceitos morais, né, que Raskolnikov tinha colocado na cabeça dele para justificar o seu ato, né, que diz o seguinte: toda análise no sentido da solução moral do problema estava concluída. A sua casuística afiara-se como uma lâmina e não encontrava dentro dele quaisquer objeções racionais que a contrariassem. E dentro dessas suas conjecturas, né, da preparação aqui no sentido moral que já estava completo, ele pensou também com relação à execução do crime, como que deveria acontecer para que ele não cometesse falhas, não cometesse erros, como que a sua vontade estaria disciplinada de modo a estar realmente afiado, apurado, né, na sua conduta. Ele ia fazer tudo da maneira perfeita, né, porque muitos crimes para ele acabavam, né, deixando muitos rastros, né, conduziam muito facilmente ao criminoso por uma questão psicológica. Né. Vamos ver o que ele diz aqui. A causa principal residia não tanto na impossibilidade material de esconder o crime, mas no próprio criminoso. O criminoso, talvez qualquer criminoso, fica sujeito no momento do crime a uma espécie de declínio da vontade e do juízo, substituídos por uma fenomenal leviandade infantil, precisamente no momento em que é mais necessário ajuizar bem e ter muito cuidado. Ou seja, exatamente no momento em que o criminoso ele tem que estar mais atento, mais, né, realmente preocupado com cada coisinha, é o momento em que ele realmente se desliga da realidade. Né? Esse declínio da vontade, do juízo, esse eclipse mental que ele tem, é realmente esse desligamento. Né? Ele se desprende realmente do que ele deve fazer e parece que age no sentido contrário. Né? É uma contradição mental que ele encontra uma razão nesse sentido psicológico, né? Só que a questão ele não iria fazer isso, né? Raskolnikov não teria esse declínio da vontade, esse declínio do juízo, esse eclipse mental, porque o que ele estava fazendo não era crime. Né? Vamos lembrar ali dos conceitos trazidos naquela conversa de bar, né? Que os jovens estavam falando exatamente o que ele estava pensando, né? O que ele está fazendo ali é algo justificável, né? É algo que no sentido utilitarista, né? Ele estava exterminando ali uma pulga, uma pessoa ruim, né? Para o exercício de um bem maior. Então, para ele, isso não é crime, então ele não teria esse declínio da vontade. Ele está fazendo justiça, né, e não uma injustiça. Né? Ele está fazendo exatamente o oposto do crime. Ele está fazendo com que os crimes que eram impetrados por uma pessoa ruim cessassem, né, para o cúmulo de um bem maior. Então, né, não haveria esse declínio da vontade. Ele estaria muito bem afiado. Né? A gente volta, né, à página anterior que eu acabei de dizer, né, que no sentido da solução moral do problema, tudo já estava concluído. Né? Então, assim, na cabeça dele tudo era justificado,
né, a razão que o levaria realmente para os problemas decorrentes do exercício do crime, a ele não eram suscetíveis por não estar exercendo o crime, ok? Então acho que isso já ficou bem entendido. Agora a gente segue no caminho para o apartamento, em que ele tem que se esgueirar em alguma medida, né? A gente lembra que no ensaio ele conseguiu subir as escadas naturalmente sem ser visto, mas aqui ele deu uma volta maior ali, passando por uma parte próxima do rio e tudo mais, para entrar o mais escondido possível, né? E é interessante como que na cabeça dele vai e volta, né? Ele tá ali, não, eu vou desistir, não, mas eu tenho que fazer. E começa a querer constantemente voltar atrás, né? Isso é muito interessante, mas ele segue num caminho contínuo, né? Ele não volta atrás em momento algum, né? Ele de fato passa isso pela cabeça, mas ele não concretiza. Então ele sobe até o apartamento, vai percebendo algumas coisas, né? Aquele apartamento do vizinho alemão que estava em pintura, um outro que estava de mudança, não sei o que, vai reparando nisso, até que ele chega de fato ao apartamento, toca a campainha, e aí percebe que não estava sendo atendido. E aí ele chega à conclusão de que talvez, né, por toda a preocupação daquele momento, ou algo do tipo, ele estava com os sentidos mais apurados, né, ele percebe que do outro lado da porta a velhinha estava lá. Ela estava lá, talvez com a orelha ali na porta, tentando ouvir o movimento, entender o que estava acontecendo. E ele vê aquilo, continua, né, tocando a campainha e tudo mais, até que finalmente ela abre a porta, né, e aí a gente vai para o próximo capítulo. Mas tem aqui ainda um detalhe que eu esqueci de falar e não queria deixar passar, né? Que antes, né, de Aliona Ivanovna abrir a porta, né, ela estava ali muito desconfiada e tudo mais, o Raskolnikov ele tenta fingir uma naturalidade e assim, a manha que ele tem, né, essa forma com que ele age, que parece que ele tá realmente nem um pouco nervoso, né? Ele tá tranquilo ali diante do ato que ele vai cometer, é muito interessante, né? Ele dá até assim ele finge que não tá nem aí, ele bate ali a campainha mais uma vez, naturalmente, dá uma tossidazinha, é como se ele estivesse cantarolando, assim, um dia normal na vida, é muito interessante, né? Ele fala ali, tocou pela terceira vez, mais baixinho, com respeito, sem qualquer impaciência, né? Então assim, ele tava tranquilo, né? Ele fingiu essa naturalidade que é bem engraçado, né? É uma das partes mais curiosas ali dessa análise psicológica que Dostoiévski está fazendo desse momento que é completamente absurdo, né? O modo com que transcorrem pensamentos opostos na cabeça, né, do criminoso, o modo com que ele finge naturalidade, o modo com que ele, às vezes, de fato, né, age com naturalidade, parece estar tranquilo, totalmente consciente dessas ações, em outros momentos absolutamente inconsciente, como ele vai no caminho do crime como um condenado à morte, né? Parece que ele está indo para a guilhotina ali, sendo que em tese é um ato voluntário, né? Mas ele já está considerando como um ato que não é voluntário, é um puro determinismo, uma série de fatores que se ajuntam para que o fato final se consume de uma maneira inescapável. Enfim, isso é muito interessante, gente, é muito legal, né? E fazer essa leitura e esses pensamentos irem brotando na nossa mente ao mesmo tempo que brotam na cabeça do próprio Raskolnikov, isso é muito legal. E pois bem, a velha abre a porta, finalmente, ela decide abrir, só que ela não reconhece Raskolnikov, ela tá meio tipo, e aí, quem é você? Né? Ela tá sempre muito desconfiada, e isso é natural, isso já aconteceu lá no primeiro encontro, né, naquele ensaio, e aí ela abre a porta, mas fica meio que ainda segurando assim, olhando de soslaio, quem é você? E aí ele age por um impulso ali, uma coisa meio animal, ele puxa, a porta é estranha, porque ela abre, né, na direção dele, né, ela abre pra fora, e aí ele puxa assim a porta, né, quase que arrastando a velha, né, nesse impulso meio animal, meio grotesco, né, que ele tá, né, com a cabeça muito quente naquele momento, ele estava ali com o coração disparado, né, tremendo, ele estava absolutamente pálido, né, empalidecido, né, então ele age nesse impulso, puxa a porta, a velha se assusta e ele já entra para dentro assim do apartamento, ela sem entender nada, meu Deus, o que está acontecendo, ela até tenta reagir, mas não sai nada ali, né, então ele vai entrando no apartamento, diz, e aí, Aliona Ivanovna, tudo bem? Aqui, ó, trouxe uma coisa pra você, vamos ali na luz pra você ver melhor. E ela, meu senhor, quem é você? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E aí ele, com absoluta naturalidade, uma coisa um pouco psicopata mesmo, você não lembra de mim não, pô, sou seu conhecido, né, Raskolnikov, já vim aqui antes, né, falei que ia trazer uma cigarreira pra você, né, vem cá, e ela ainda muito desconfiada, né, meu Deus do céu, você saiu entrando assim, puxou a porta, entrou, né, enfim, a velha que não estava muito confortável com a situação, né, mas ela foi lá ver o que estava na mão dele, ele estava ali com um pacotezinho, né, eu esqueci de mencionar, mas ele preparou esse pacotezinho antes, né, esqueci dessa parte, peço perdão, minha gente, mas é o seguinte, né, ele pegou um pedacinho de madeira na rua mesmo, juntou ali um pedaço de metal,
né, para fingir que aquilo ali era um penhor, né, aquilo ali era um objetozinho, que era a cigarreira de prata que ele falou que ia entregar. Enrolou aquilo bem, né, não tinha valor algum, tinha que esconder, então enrolou um papel, um embrulho até elegante, né, bonito, para chamar a atenção dela, só que ele amarrou muito bem amarrado para que ela não conseguisse, né, desfazer daquilo rapidamente, ela ficasse um pouco presa tentando desfazer os nós, desfazer, enfim, aquele embrulho todo, né, então ele se preocupou em deixar ele bem amarradinho, bem preso, né, e aí ele tá com aquilo na mão, ela ficou curiosa, foi lá ver, só que estava ainda muito desconfiada. E aí é interessante como há essa inversão de valores, de dominação, né, essa inversão ali, né, realmente de quem está no domínio da situação, porque inicialmente quem estava no domínio era Raskolnikov, né, que saiu entrando ali no apartamento, estava, né, bem à vontade, mas isso rapidamente ele vai como que murchando, né, e a velha ali que se impunha muito, podia ser baixinha, idosa e tudo, mas, né, ela dentro do seu próprio apartamento era a força máxima ali, né, e aí com toda a sua desconfiança ela começa a desfazer um pouco desses elementos ali de Raskolnikov, e diz ele que se ela tivesse ficado mais meio minuto ali olhando desconfiada para ele, era possível que ele saísse fugindo, né, assim, de tão assustado que ele estava, meio desesperado, né, então aquele seu ânimo meio que foi se dissipando, mas aí, né, ela decide realmente ver o que estava na mão dele, né, e ele próprio diz, né, com certo descaso, né, você vai querer ver aqui ou não vai? Se quiser eu vou embora, né, não precisa disso aqui não, né, e aí ela aceita toda a situação, provavelmente entra ali muito, né, da própria questão da avareza da velha, né, ela não vai perder a oportunidade de tirar dinheiro de alguém, ela fala, não, meu senhor, calma lá, né, não fica assim, né, deixa eu ver o que você tem aí então, e tudo, enfim, agora o ambiente entra num certo clima de normalização, né, agora é simplesmente um estudante pobre trazendo, né, algum bem para deixar ali em garantia e pegar dinheiro emprestado, tudo se normalizou, né, ela já não está mais tão desconfiada, ele já não está mais naquela postura meio passiva-agressiva, e aí ele dá, né, aquela madeirinha ali embrulhada, né, com um metalzinho para ela, e ela começa a tentar desembrulhar para ver. Né, ela vira de costas, vai ali um pouco mais na luz para ver, tudo mais, e aí, né, é o momento de agir. Né, ele estava com o machado ali escondido para dentro do paletó, ele começa a querer tirar o machado, mas falta força, né, ele começa, né, a realmente ter ali uma certa vertigem, vai meio que desmaiar, né, as forças vão sumindo, né, e a velhinha ela tentando de todo jeito tirar o embrulho, nossa senhora, mas que embrulho é esse que você fez? Meu Deus do céu, isso aqui não sai, né, apanhando para aquilo ali, até que, né, num supetão surge uma força nele, ele pega, né, o machado ali com as duas mãos, né, joga ali pro ar e como que de uma maneira maquinal, pá, na cabeça dela. Né, a velhinha estava de costas, ela era bem mais baixinha do que ele, era um sujeito alto, né, então cai direto ali, né, na nuca dela, no cucuruto, né, com a parte de fora do martelo, tá, do machado. Então ele não vai com a lâmina na cabeça dela para simplesmente decepar a cabeça. Você pergunta por que o machado então? Porque não é qualquer outra coisa, né, um cano, o que quer que seja, enfim, um pedaço de madeira, né, mas ele quis ir com o machado, ele tinha decidido isso, bateu ali na cabeça dela. E aí, a cena toda é horrorosa, tá? É uma coisa sanguinolenta, é uma coisa realmente... É uma violência gráfica bastante explícita, né? Ele bate outras vezes ainda depois que a velha já caiu no chão, e é uma coisa, né, um tanto agonizante, né? Porque, como eu disse, é uma violência explícita, gráfica, né? Então, ela que estava ali com o cabelo preso, besuntado em óleo e tudo mais, ela começa a perder a força, cai, começa a colocar a mão assim na cabeça de uma maneira meio instintiva, ainda segurando, né, né, em tese a cigarreira, mas que na verdade era só a madeira ali enrolada, né, então ela segurando ainda ele, tampando a cabeça, então meio que mistura, né, aquela falsidade que ele trouxe com o resultado fático, né, ali da agressão, do assassínio, né, então, né, é interessante como isso é construído, e ela segurando aqui a cabeça, ele continua batendo até que ela de fato morre. Né, vamos ver como é que isso aqui está escrito, né, que eu acho que a modo como o autor constrói, obviamente, é muito melhor do que a maneira com que eu conto isso aqui oralmente. O golpe é acertar em cheio no cucuruto, para o que contribuiu a baixa estatura da velha. Soltou um gritinho muito fraco e logo começou a descer para o chão, não sem levar ainda ambas as mãos à cabeça. Numa delas continuava a apertar o penhor. Raskolnikov, com força, atingiu-a mais uma vez e outra, com a cabeça do machado sempre no cucuruto. O sangue jorrou como de um copo entornado.
e o corpo caiu de costas. Retrocedeu, deixou-a abater-se e inclinou-se-lhe logo para a cara. Estava morta. Apagara-se com os olhos esbugalhados, como que prontos a saltar, a testa e toda a cara franzidas numa convulsão, né? Então, as mãozinhas ali protegendo a cabeça, né? O olho esbugalhado, né? Ali a morte que tirou como que o brilho do olhar, né? E essa cara desfigurada, né? Como numa convulsão. É uma coisa realmente que mostra, né? Esse desfazimento de qualquer estética, né? É a feiura pura, né? É a mutilação da humanidade, a destruição, né, do que há de humano, né, na pessoa, é essa desfiguração completa. É uma coisa realmente assustadora que é colocada aqui de maneira crua mesmo, né? Não tem qualquer, né, eufemismo, não tem qualquer disfarce, é exposto pra gente. Então, né, esse corpo que vai aos poucos perdendo as forças e termina, né, nessa convulsão e olhos esbugalhados é uma coisa bastante chocante, por assim dizer. E aí, né, Raskolnikov começa a tentar agir, né? Ele não queria só matá-la, mas ele queria também pegar os bens dela, né? O sentido utilitário do crime estava bastante presente, né? Então ele precisava do dinheiro dela para continuar seus estudos, ele tinha essa visão, né? Pelo menos por agora, né? A gente sabe disso. Então ele procura ali as chaves nela, e aí ele vai até o quarto em que ele já tinha visto que ela tinha ido lá para pegar dinheiro, né? E aí ele começa a tentar abrir as cômodas, né? Começa a usar as chaves erradas, está muito desesperado, tenta a mesma chave várias vezes, fica girando e não vai, e ele continua insistindo naquilo, e aí vai na cabeça dele de, nossa, e se ela não tiver morrido, meu Deus do céu? Aí ele vai até ela, né, tem até a vontade de dar outras machadadas nela para ela certificar que ela tá morta, mas ele olha e fala, não, tá morta, com certeza. Né, o crânio meio aberto, assim, completamente, né, desfigurado, né, totalmente violado ali mesmo, sangue, né, que tinha formado uma poça e tudo mais, e ele fala, não, tá morta, não precisa disso não. E aí ele vê que ela tá ali também com um porta-moedas preso no pescoço, e ao invés dele simplesmente arrancar do pescoço dela, usar machado para cortar, ele acaba meio que se embananando ali, ele não queria se sujar de sangue, mas ele tenta tirar ali com a própria mão, desamarrar ele, pegar ali, e ele fica minutos naquilo, minutos, perde um tempão naquela coisa para tirar um porta-moeda que não devia ter quase nada, né, ele fica naquilo, se suja de sangue, aí depois ele volta lá pro quarto, aí ele lembra que tinha uma chave maior que provavelmente serviria para abrir um baú. Aí ele procura e de fato acha o baú, abre, e lá ele encontra umas roupas, e no meio dessas roupas ele encontra ali vários bens assim de ouro, que provavelmente foram outros estudantes, outras pessoas que deixaram lá com ela para pegar um empréstimo que ainda estava correndo empréstimo, então ela não tinha vendido, né? Ela estava lá com uma garantia, caso pagassem ela devolvia, né? Então estava tudo ali no baú, ele pega tudo para ele, sai enfiando ali nas calças, na blusa, só que de repente ele começa a escutar uma movimentação na sala. Ele escuta passos, aí ele paralisa. Nossa senhora, meu Deus, o que é isso? Né? E aí, né, ele fica ali alguns minutos parados, ele começa a escutar um certo choro, um suspiro, assim, meio que uns gemidos, e ele, gente, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, né? Ele já tem uma vontade de desistir de tudo, né? A gente lembra daquela teoria dele, né, a respeito né, de como que o criminoso tem esse declínio da vontade, né, o declínio ali do juízo, né, parece que ele está totalmente nesse declínio. Né, ele primeiro se confundiu lá, ficou minutos para tirar um porta-moedas da velhinha, agora ele está ali minutos parado ouvindo que tem alguém na sala e não faz nada, mas de súbito, né, Raskolnikov toma, né, a atitude, se levanta, vai até a sala e encontra, né, a pobre da Elizaveta lá, né, a moça tinha voltado. Oh, meu Deus do céu, né? Agora o que ele vai fazer? Né? E toda a cena, né? Essa é a parte, acho que mais chocante, né, de todo o capítulo, talvez de todo o livro quase. Ele vai e tem que matar ela. Né? Não tem o que fazer. Ela viu tudo, né? A irmã morta ali, jogada no chão, a velhinha. Então, agora ele teria que matar também a irmã da velhinha. Teria que matar a Elizaveta, né? A moça de 35 anos, uma pobre coitada, uma pessoa boa que não tinha nada a ver com aquilo. Né? Era só mais uma pessoa que sofria nas mãos, né, de Aliona Ivanovna. Era só uma moça de coração bom, que era submissa à irmã malvada, né, em tese. E agora teria que sofrer juntamente porque estava no lugar errado, na hora errada, né? Não tinha o que fazer. E aí segue a passagem que é hedionda porque, né, ele mata ela e ele não mata ela com a parte de trás do machado, mas com a da frente mesmo. Ele simplesmente decepa metade da cabeça dela, vai até a nuca, o machado dele, assim, é uma coisa absurda e, assim, é muito triste porque ela não opõe qualquer resistência, ela não grita, né, ela sequer defende a própria cara, que seria um movimento natural.
e aceita, né? Ela vê o machado na direção dela e não se defende de nenhum modo. Né, tamanha a submissão que ela tem, tamanha, né, o quão indefeso é essa pessoa, né, coitada, né, acabou sofrendo na mão, né, desse sujeito maluco, né, que acreditou que não estava fazendo um crime, que estava fazendo um bem para a humanidade, coisa do tipo, matou uma mulher completamente inocente de uma maneira absolutamente, assim, hedionda, uma coisa absurda. Né, vamos ver como é que é escrito aqui para vocês sofrerem junto, né? Vamos lá. Aqui ele vai narrar como que estava a Elisaveta, tá? Tremeu como uma folha ao vento, numas tremurinhas miúdas, o rosto todo percorrido de contrações. Ergueu um braço, abriu a boca, mas não gritou. Começou a afastar-se dele às arrecuas, lentamente, para um canto, olhando sempre fixamente nos olhos, mas em silêncio, como se não tivesse ar para gritar. Raskolnikov atirou-se a ela com o machado. Os lábios dela entortaram-se lastimosamente, como fazem as criancinhas pequenas quando alguma coisa as assusta, e antes de desatarem a chorar, olham fixamente para o que lhes mete medo. Pois a coitada da Elisaveta era de tal modo simplória, estava a um tal ponto amedrontada e tolhida de uma vez por todas, que nem levantou a mão para defender a cara quando o machado se ergueu sobre ela, embora naquele transe fosse o gesto mais natural e necessário. Apenas ergueu um pouquinho a mão livre, à esquerda, sem a chegar à cara, e estendeu-a lentamente para ele como que para afastá-lo. O golpe caiu diretamente no crânio, desta vez com a lâmina, e fendeu-lhe a primeira toda a parte superior da testa, quase até o cucuruto. Tombou. Raskolnikov desorientou-se, pegou na trouxa dela, largou-a, correu para o átrio da entrada. E aí, nesse momento, Raskolnikov fica chocado, né? Ele não tinha planejado isso, ele achou que estava sob controle de tudo, né? Ele achou que era simplesmente disciplinar a vontade dele, que tudo ia se realizar, que o que ele está fazendo não é crime. E ele faz o crime dos mais hediondos, acabou de matar 2 pessoas, uma, né, que ele não tinha qualquer problema com ela, se ele achava que a primeira era justificável, e não é, né, gente, pelo amor de Deus, mas a segunda é a mais absurda de todos, né, então ele sente um nojo, uma repulsa por tudo, né, ele para ali de continuar a roubar os bens e tudo mais, ele não vê mais qualquer valor naquilo, pensa até em desistir, ir embora, né, não há mais valor naquilo, mas ele organiza um pouco as ideias, né, e é interessante como que ele parece apegado à cena do crime. Né, o criminoso se prendeu ao crime, ele não consegue se dissociar, ele não foge. Né, ele simplesmente pega o quê? Pega o seu machado, vê que ele está sujo de sangue, né, a sua roupa e tudo mais, ele vai até a cozinha e começa a lavar. Pega um sabão que estava ali na cozinha, lava, pega umas roupas que estavam ali presas no varal, dá uma secada, lava ali a mão, a bota estava suja de sangue, né, vai lavando isso tudo com uma tranquilidade que você fala assim, meu filho, pelo amor de Deus, vai embora. Né, assim, torcendo por ele ou não, você fala, você é burro, né, sai daí, meu filho. E ele lá, lavando, passando sabãozinho, só faltou ir no banheiro tomar um banho, alguma coisa, né, enfim, roubar as roupas da véia e vestir ela, o sujeito tá maluco, né. E aí, quando ele volta, ele percebe uma coisa completamente absurda. A porta estava aberta, né, ele não fechou a porta. Né, ele estava tão desesperado com tudo que ia acontecer, e vamos lembrar, né, ele falou que o que ele ia fazer não era um crime, então ele não ia ter aquele declínio da vontade, ele não ia cometer as estupidez, né, que muitas vezes os criminosos cometem, tudo ali ia estar muito bem planejado, ele não ia deixar pista alguma, e ele estava fazendo tudo errado. Né, tudo estava sendo um absurdo, tudo estava, né, piorando cada vez mais, e para piorar a porta estava aberta. Ele acabou de matar 2 pessoas com a porta aberta para o corredor, qualquer um que passasse ia ver ele dando machadada na cabeça de pessoas, né? Então, assim, olha o nível do absurdo de tudo isso, né? E, enfim, né, essa é a situação, né, extraordinária em que ele se encontrava, e ele começa a colocar na cabeça dele que ele tem que fugir, só que ele começa a escutar passos, né? Ele até, né, critica as pessoas que estão lá presentes, fala assim, por que fazem tanto barulho? Né, ele está reclamando das pessoas que estão vivendo suas vidas porque ele tem que fugir, né? Agora ele sabe que ele tem que fugir, antes não tinha, né? E aí aparece ali outras pessoas falando alto, passos que vão chegando, e aí ele identifica que esses passos eles estão vindo para cá. Tinha vários e vários apartamentos, mas os passos específicos que ele escuta num dado momento, ele fala que esses sons, né, eles têm algum significado, eles estão vindo para cá, e de fato eles estavam, né? Era um sujeito, provavelmente um sujeito que ele imagina que seja gordo, né? Ali sedentário e tudo, porque subindo as escadas ele já parou ali na frente da porta ofegante, né? E ele, pela voz do sujeito, ele já imagina que também é uma pessoa, né, de um porte maior, um cara grande e tudo mais,
né, e esse sujeito tá muito impaciente, começa a tocar a campainha várias vezes, começa a gritar ali pela velha, começa a gritar pela Elizaveta, o que vocês estão fazendo? Acorda, vocês estão dormindo, mas que desgraça, né, começa a falar assim, e Raskolnikov maluco ali, começa a perder as forças, começa a ter vertigens, né, o sujeito tá ali quase arrombando a porta assim, abre esse negócio, não sei o que, né, é um verdadeiro romance de policial, né, um suspense enorme, o sujeito quase arrombando a porta, né, e Raskolnikov com 2 defuntos ali segurando o machado sem saber o que fazer. E ainda desce mais um homem, né, esse parece ser um sujeito mais jovem, que também iria se encontrar com a Aliona Ivanovna ou com a Elizaveta, né, com alguma das duas que poderiam estar no apartamento. E eles começam a se perguntar, nossa, mas elas não estão em casa, né, a Aliona sempre está aqui, essa velha não sai desse apartamento, né, e eles xingam ela constantemente, parece que todo mundo odeia a pobre da velha. Essa bruxa não sai daqui, né, a bruxa, né, fica aqui na sua caverna sempre, como é que não vai estar aqui, que esquisito. Né, mas eles falam, infelizmente não tá, né, então vamos embora. Não adianta aqui arrombar a porta, não sei o que, vão embora. Mas aí, de repente, né, o mais jovem, o que chegou por último, ele percebe, não, calma aí, quando você tá tentando abrir a porta tá cedendo um pouco, né, ela tá ali balançando, ela não tá firme. Então isso quer dizer que ela não tá fechada, vamos lembrar que, né, ele depois se fechou, né, ele não tava com a porta aberta mais, ele voltou pro apartamento e fechou. Né, aí ele diz, ela não tá fechada na chave, tá só na tranca. Né, porque se tivesse na chave, a porta não ia ficar cedendo tanto, né? Então tá só na tranca, e a tranca só tem como fechar por dentro. Ou seja, tem alguém aí dentro, tem alguma coisa esquisita. Né? Aí o jovem até disse que ele tá ali estudando para juiz de instrução, não sei o que aquilo ali tem coisa estranha, que tem alguma evidência naquilo ali. Né? Então ele decide descer para chamar ali um guarda, né, o porteiro, quem for, para ajudar eles, porque tem alguma coisa esquisita, tem alguém ali dentro, né? Pode ser que a velha tivesse desmaiado, alguma coisa aconteceu, né? Então desce ali o mais jovem, e aí o que é gordo, né? Enfim, ele fica ali ainda na porta esperando, né? Porque vai que acontece alguma coisa, vai que tem alguém ali dentro e tem que ficar lá, né, segurando a porta. E aí Raskolnikov já tá ficando maluco, já tá perdendo as forças, tá com vertigens fortíssimas, quase desmaiando. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Esse sujeito tá na porta, tô indo buscar ali o segurança, não sei o que, não tem o que eu fazer, né? E ele já começa, né, a pensar muitas vezes em desistir, largar a mão de tudo, né? Enquanto estavam ali tentando abrir a porta, chamando a velha, ele pensou várias vezes em responder, né? O que seria muito esquisito, imagina ele tá lá chamando a velha, nada, uma voz de um homem responde lá dentro, vai embora daqui, né? Você não tem nada que fazer aqui, não sei o que. Ele pensou várias vezes em agir, como no caminho para o apartamento, ele pensou várias vezes em desistir, mas ele se mantém firme. Né, o propósito dele ali de realizar o crime, sair, fugir sem ser detectado, ele estava firme naquilo, mas a mente estava lutando contra, né? Então, a gente lembra, Raskolnikov significa cisão, né? Então ele constantemente está cindido entre seus atos, mas ele mantém a conduta firme. E aí o sujeito ali, o gordo que estava na porta, né, esperando, né, o mais jovem voltar com segurança, ele começa a ficar impaciente, o cara tá demorando demais, né? Deixa eu ir embora, deixa eu ir lá embaixo ver o que está acontecendo para apressar eles. E aí Raskolnikov vê, né, a grande oportunidade de fugir, e aí vai embora, né? Espera um pouquinho, né, o sujeito descer, se distanciar um pouco e vai embora correndo, né? Escuta ali, né, 2 homens correndo, gritando ali, né? Espera, já te agarro. Aí outro gritando, mítica, 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 né? E a gente não entende o que é isso, né? Um movimento aleatório que aparece, porque que Dostoiévski contou essa parte, a gente não entende na hora, mas logo depois a gente entende que provavelmente eram os pintores que estavam naquele apartamento que estava em reforma, né, que a gente já tinha visto lá no primeiro capítulo, né, que tinha um alemão que estava de mudança, estava ali pintando o apartamento, agora tudo mais, então estava vazio, e aí os pintores que estavam lá reformando o apartamento saíram correndo e deixaram vazio. Né, e aí nesse momento Raskolnikov percebe uma movimentação que era ali, né, do gordo, do jovem, e agora outras pessoas que estavam juntas subindo para o apartamento da velha, né, ele vê que eles estavam vindo na direção dele, e ele age rápido, entra para dentro do apartamento que estava sendo pintado, que estava ali em reforma, e se esconde. Espera eles passarem, assim que eles passam, né, ele vai embora e sai correndo e consegue fugir. E é interessante como que ele não vai simplesmente correndo e some pelo mundo, mas ele vai contendo os passos, né, ele quer de certa forma ficar oculto ali na multidão, né, ele parece que vai demorando mais do que deveria ali, né, para voltar para o seu apartamento, um andar muito vagaroso para trocar de esquina e ficar realmente livre de todo o risco de ser pego, mas ele finalmente dobra ali a esquina, vai embora, né, se sente confortável em meio à multidão, porque agora, né, enfim, no meio de tanta gente esquisita daquele bairro, né, ele
não seria mais percebido. Até reparam que ele está meio abatido, falando como se ele tivesse pesado como um botijão ou coisa do tipo, mas ele já está mais tranquilo. Né? E é assim que ele chega a um lugar que está mais vazio até, ele até fica desconfortável, porque ele não está mais, né, oculto naquela multidão, ele se sente como que exposto, né, por não estar no meio de tanta gente. Então ele dá uma volta ali maior para voltar para o seu apartamento, né, consegue ficar ali um pouco mais confortável em meio à multidão, né, devolve o machado pro quartinho ali do guarda que ele tinha pegado, do porteiro, né, enfim, do que quer que seja, volta pro seu apartamento, né, em meio a devaneios, não conseguia pensar em nada, ou pensava em tudo ao mesmo tempo, completamente, né, frenético com tudo acontecido, né, diz ali que se alguém entrasse no seu cubículo naquela hora, ele provavelmente daria um grito mesmo, e enfim, né, nesse estado de ânimo completamente, né, perdido, né, agora o colapso mental já se deu por completo, todo o absurdo aconteceu, né, termina a primeira parte. Né, e é isso, né, você termina esses capítulos ali quase tremendo, né, pra que Netflix quando você tem Dostoiévski, Crime e Castigo, né, a amação intensa, né, eu disse que é um romance que foca em grande parte na questão psicológica, na questão, né, até ideológica, alguma medida em que os personagens personificam ali, né, encarnam certas ideologias, são colocadas na arena de debates, mas esses capítulos aqui são ação pura, né, minha gente? Meu Deus do céu, que doideira, né? O sujeito fazendo atos completamente absurdos, quase sendo pego, fugindo, se escondendo, é realmente uma coisa bastante frenética, né? Então, acho que vocês devem ter gostado, né? Me digam aí o que vocês acharam, me digam aí o que vocês estão achando dessa série, porque essa aqui é só a primeira parte do livro, ainda falta bastante coisa, né? As pessoas costumam dizer que Crime e Castigo é 100 páginas para o crime e 500 páginas para o castigo, né? Então, né, isso aqui é só o iniciozinho do livro, né? A principal parte ainda está por vir, né? Então, se inscrevam, né, e compartilhem, tá? Tragam, né, esse vídeo para outras pessoas. Acho que Crime e Castigo é uma obra que é do interesse de todos, né? Acho que é absolutamente universal, é sempre útil e agrega a qualquer pessoa viva, né? Então, compartilhem, façam chegar em mais pessoas, né? Isso me ajudaria muito e ficaria muito contente, né, se vocês puderem, né, me dar essa ajuda, tá bem? Então, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima.